A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós mesmos, isto é dom de Deus. A religião sempre irá nos ensinar que para sermos salvos devemos seguir algumas regras, algumas doutrinas, algumas imposições que a mesma colocará para nós. Segundo a religião, isso é para que haja ordem, uma organização nas coisas com relação ao reino do Senhor. Porém, o que de fato, o que tem de verdade de toda essa história? Se a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que pela graça nós somos salvos e que isto não vem de nós mesmos, mas é um dom, ou seja, é algo gratuito, vindo da parte do Senhor Jesus Cristo, por que então eu tenho que seguir algumas regras, algumas normativas colocadas pela religião? Se a salvação ela vem pela fé, não a fé do homem, a fé do desejo, da conquista, mas a fé em Cristo Jesus como soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esta fé, a fé que deposita toda e total confiança em Cristo, acreditando plenamente que somente através de Cristo Jesus haveremos de alcançar, haveremos de obter a tão sonhada vida eterna. Então, por que o nosso comportamento, porque a nossa postura, ela tem que ser baseada em conceitos religiosos e não somente na Bíblia Sagrada? Você não precisa ser um religioso cristão para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Você não precisa andar fidedigo com conceitos religiosos, com instituições religiosas, para alcançar a tão sonhada vida eterna. O que de fato precisamos é amar ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, depositando somente em Cristo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção de que Ele, como Deus soberano, eterno, o Deus absoluto, que nos escolheu antes mesmo de nascermos, é fiel e capaz de cumprir a sua promessa feita a nós, de uma morada nova, uma morada ao seu lado por toda a eternidade. Então é preciso que, abrindo mão da nossa própria filosofia, abrindo mão dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios anseios, voltamos inteiramente para o Senhor Jesus Cristo, a fim de
obter a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação. Mas que para que isso ocorra, primeiro é necessário que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que abrimos mão do nosso querer, do nosso desejo, da nossa vontade e passamos a obedecê-lo de forma integral, de forma fiel, a fim de que assim possamos de fato alcançar a graça, a misericórdia, a paz, a salvação. Você só alcança a vida eterna, você só alcança uma nova vida, você só alcança uma nova etapa na sua vida a partir do momento que você renuncia a si mesmo e, voltando-se para Cristo, entrega-o a sua vida de forma que Ele se torne o seu Senhor, Ele se torne o seu Salvador, único, suficiente, capaz de te remir, de te salvar, de purificar de todo pecado. Então você precisa, sim, de fato, reconheça ao Senhor Jesus Cristo como o Deus absoluto. E uma vez que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, passamos a ser seus servos. Aqueles que não por forma obrigatória passam a servi-lo, porque Ele não mais nos vê como servo, mas nos enxerga como amigo, mas agora estando livres do pecado, nos tornamos escravos do Evangelho, nos tornamos escravos da palavra do Senhor Jesus Cristo. De maneira que uma vez que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, renunciamos a nós mesmos, renunciamos a nossa vontade, renunciamos o nosso querer, renunciamos os nossos desejos, os nossos anseios para viver a vida de Cristo. Mas como é viver essa vida de Cristo? É você não mais pensar com os olhos naturais, ou seja, é você abrir mão das coisas materialistas e agora voltar-se de maneira sóbria, de maneira concreta, de maneira sincera, com todo o seu coração, as orientações contidas no testamento deixado por Cristo Jesus. O livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez esse versículo seja o primeiro versículo que deveríamos todos nós aprender quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Deveríamos saber de cor e salteado esse versículo, de que se quando nós conhecemos a verdade, essa verdade ela tem a capacidade de nos libertar não somente do pecado, mas também da ignorância, da cegueira, da religiosidade. Então, se você colocar na sua mente, se você guardar no seu coração, que conhecendo a verdade, você não mais será escravo da mentira, e passa a estudar a Bíblia, passa a examinar o testamento dos deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de extrair o máximo de conhecimento contido no testamento deixado pelo Senhor Jesus Cristo, com o objetivo de que
Assim você possa ser liberto, como o livro do Evangelho de João nos diz, e ao mesmo tempo você seja capacitado pelo Espírito Consolador do nosso Senhor Jesus Cristo a obter esclarecimento, obter entendimento sobre a palavra, sobre o Evangelho, sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos relata, para que assim possamos estar de forma real, de forma verdadeira, voltado tão somente a pregar, a anunciar, a dizer as boas novas em Cristo Jesus. Você pode até mesmo querer viver a sua vida longe de Cristo. Você pode até optar viver a sua vida de maneira como der e quiser. Porém, se você quiser alcançar a salvação da sua alma, ou seja, não passar pela segunda morte, que é a morte da alma, você precisará prostrar os teus joelhos e reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo, é o Deus absoluto. E confessando como seu Senhor e Salvador, você obtém esse dom que já lhe foi dado antes mesmo do seu nascimento. Esse dom que nos foi dado antes mesmo que os nossos pais, os nossos antepassados pudessem vir a existir. Não por forma merecedora, porque não somos merecedores de nada, mas pelo próprio amor, pelo próprio manifesto do Senhor Jesus Cristo em favor de nós, dando-nos pela graça, ou seja, um favor não merecido, a condição de ser chamados filhos de Deus e ser co-herdeiro com Ele da vida eterna. Porque se no princípio nós já tínhamos a vida eterna, não precisavam de nada, vivíamos na presença do Senhor Jesus Cristo no Jardim do Éden, hoje, por causa do nosso pecado, porque nós deixamos de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo e ouvimos a voz dos nossos anseios, do nosso desejo, a voz do nosso pecado, deixamos de ter a vida eterna para cair em desgraça, tendo. Então, o que de fato nós precisamos para que possamos ser salvos? Não é um baseamento religioso, mas um baseamento bíblico. Pois, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo-o publicamente que Ele é o próprio Deus, a única coisa que precisamos é a sua palavra, é o seu testamento, para que assim possamos obter a revelação, para que assim possamos obter todo o esclarecimento preciso e necessário para que possamos ter uma vida diante de Cristo Jesus, que agora é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Deus. E estudando, analisando, buscando conhecimento da sua palavra, do seu evangelho,
crescendo em graça, em paz, em virtude, através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, a gente começa também a compartilhar com o nosso semelhante, com o nosso próximo, essa palavra transformadora que tirou nós de uma vida desgraçada e agora colocou nós numa vida de bem-aventurança. Mas se você, por outro lado, ficar pensando nos conceitos religiosos, tradicionais, que você talvez conviveu a sua vida toda e tem visto nas televisões, nas mídias sociais, você acaba perdendo a sua essência perante o Senhor Jesus Cristo por acreditar que a salvação em Cristo Jesus te dá mediante a uma convivência religiosamente dizendo nossa para com Cristo Jesus. Quando na verdade, quando na realidade, não é bem assim que procede. Não é assim que se dá a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não é assim que se dá o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fundou, através de cada um de nós, a sua própria igreja, desfazendo a necessidade de termos templos físicos, erguidos com tijolo, cimento e teia, mas agora de carne, de alma e espírito, para que o seu louvor e a sua adoração possa ser algo sincero, possa ser algo gratificante, possa ser algo transformador para todos aqueles que creem, para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que necessitam de um relacionamento, de uma vida perante o Senhor Jesus Cristo. Então, a escolha de viver ao lado do Senhor Jesus Cristo, pela graça que nos foi dado antes mesmo de nascermos, é nossa. Mas para que isso possa ocorrer nas nossas vidas, é necessário, é preciso primeiro que abrimos mão do nosso desejo, que abrimos mão da nossa carne, que abrimos mão da nossa religiosidade e agora voltado tão somente à palavra do Senhor Jesus Cristo, agora voltado tão somente ao Evangelho transformador de Cristo Jesus, possamos viver não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas agora conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus, que agora habita em cada um de nós, que agora faz de cada um de nós o seu templo, o seu lugar, a sua morada. Talvez você esteja perguntando como você saberá o que é pecado, o que não é, quais as orientações que você deve seguir e que você não deve seguir. Se você começar a estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo, se você começar a ler o testamento do Senhor Jesus Cristo e nada ocorrer na sua vida, nada transformar a sua mente, nada mudar o seu interior, em vão será toda e qualquer pregação sincera em nome do Senhor Jesus Cristo, capaz de mudar a sua mente. Porque se o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Consolador, não tiver condições de mudar a forma com que a gente pensa, de mudar a forma com que a gente age, atua,
perante o Senhor Jesus Cristo, não será com palavras, não será com letras que você receberá essa mudança de pensamento, de atitude, de abandono dos pecados, de abandono das coisas carnais e dedicar-se ao Senhor Jesus Cristo. Então é preciso, é de extrema necessidade para o seguidor do Senhor Jesus Cristo, para aquele que verdadeiramente quer seguir o Senhor Jesus Cristo, quer tê-lo como seu Senhor e Salvador, que ele possa ter a Bíblia sobre sua posse, sobre o seu poder, para que ele, estudando o testamento do Senhor Jesus Cristo, ele possa ser revelado pelo Espírito Santo qual que é a vontade, qual que é o desejo do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para o seu ministério, qual que é o seu chamado, o manifesto do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, está escrito: sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa justificação, ela se dá através de Cristo Jesus. Você é livre para decidir seguir ao Senhor Jesus Cristo sem seguir qualquer sistema doutrinal religioso que se encontram em nosso meio. Pois sabemos que a grande Babilônia, como diria o apóstolo Pedro, ela está no nosso meio, ela tem como seu primeiro líder o próprio apóstolo Pedro. Ao longo da história do cristianismo, tem distorcido a palavra, tem distorcido o que a Bíblia diz, a fim de fazer com que muitos se desviam da fé, que muitos percam a esperança, que muitos se tornam devotos, muitos se tornam devotos, na verdade, muitos se perdem por paganismo daquilo que realmente é desejo do Senhor Jesus Cristo. Porém, também temos que entender que o que a grande Babilônia faz é semelhar o joio, é fazer com que fica cada vez mais claro para nós o que é o trigo e o que é o joio. Então você decide, se quer viver religiosamente, saiba que você será o joio. Mas se você decidir viver conforme a orientação, o mandamento de Cristo Jesus, na sua própria palavra, nas suas sagradas escrituras, você é trigo, no qual servirá de alimento para todas as nações debaixo do céu. Porque somos livres para que em Cristo Jesus possamos anunciar, possamos pregar, possamos dizer a grandeza que há no nome do Senhor Jesus Cristo. A grandeza que há em ser servo, em ser fiel, em ser obediente ao Evangelho transformador, no qual é o de Cristo Jesus. Então é preciso entender que a graça nos foi dada em Cristo Jesus para a vida eterna, para que, sendo agora livres, nos tornemos escravos do Evangelho de Cristo, com a intenção de pregar, de anunciar,
de forma voluntária, sem receber nenhum tipo de salário ou donativo de quem quer que seja, mas porque fazemos isto agora por amor, pregando, anunciando, exortando, aconselhando, dentro da própria palavra do Senhor Jesus Cristo, as pessoas que precisam, que necessitam, a fim de que elas possam agora estarem com suas vidas voltadas tão somente para o Senhor Jesus Cristo, possa estar com as suas vidas agora de maneira concreta e real, aquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos revela e nos transforma, a fim de que cada dia, vivendo na graça, vivendo na liberdade que alcançamos, e agora poder dizer de forma livre, clara, sem conceitos religiosos, sem a filosofia, sem a teologia, quão grande é o nosso amor pelo nosso Senhor. E sem nos apegar a datas comemorativas religiosas, sem nos apegar por teologia barata, focada no materialismo, na questão do coach, possamos viver então conforme as orientações dadas, repassadas pelos próprios Senhor Jesus Cristo, para que agora não mais vivamos conforme o nosso querer, não mais vivamos conforme a nossa vontade, mas agora passamos a conviver segundo o querer, segundo a vontade de Cristo Jesus, no qual reina sobre as nossas vidas, no qual transformou a nossa vida de pecado e nos dando um novo nome, uma nova veste, uma coroa, juntamente com o nosso nome escrito no livro da vida, a responsabilidade, o compromisso de pregar, de anunciar, de exortar as pessoas a voltarem então para a palavra, a voltarem então para o Evangelho, a voltarem com as suas vidas a palavra do Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos ser religiosos, mas podemos ser fiéis ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, que a nossa mente ela possa estar aberta sob a intenção de que é preciso, é necessário que, abrindo mão agora do nosso eu, façamos-nos do próprio Senhor Jesus Cristo o nosso soberano, o nosso rei, e prontos para servir, prontos para poder calçar a sandália da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, possamos ser fiéis e obedientes a fim de alcançar a salvação, a fim de alcançar a graça, o envolvimento da nossa vida, no nosso querer, na cruz do Calvário. Ao que então a escolha, a decisão, agora é nossa. Nós decidimos se queremos viver aprisionados na religião, mesmo essa se dizendo representante do Senhor Jesus Cristo, ou vivemos livres, incorruptíveis, baseando a nossa vida, baseando o nosso bem-estar, o nosso querer, a nossa vontade, naquilo como que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia revela, com o objetivo de não mais ser conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, mas agora conforme o querer, a vontade de Cristo Jesus sobre a nossa vida, sobre o nosso desejo, sobre a nossa própria vontade. Então cabe a cada um de nós decidir, cabe a cada um de nós escolher o caminho que quer seguir, o destino
que melhor encaixa com a nossa vida. Sermos obedientes tão somente ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa alma, ou vivemos conforme a determinação religiosa de uma suposta igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo ou através de uma revelação dele dada a determinados homens. Porque aqueles na qual o Senhor queria que seguíssemos o exemplo, a vida deles está relatada na Bíblia. A vida deles está registrada no livro da vida. E infelizmente ou felizmente, não sei qual que é o seu ponto de vista com relação a isso, mas é preciso que você saiba que não tem na Bíblia Sagrada nome de nenhum religioso atual, quer seja aqui no Brasil ou no resto do mundo. Então, que possamos entender que a partir do momento que abrimos mão de tudo para viver de nada, é que agora temos tudo sem ter nada. Por mais complexo que essa frase pareça, ela faz todo sentido para quem quer verdadeiramente seguir tão somente o Senhor Jesus Cristo. Largando tudo, ou seja, todas as coisas materiais deste mundo, todas as coisas espirituais deste mundo, como o fator religioso, para viver de nada, que é a própria palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e assim obtendo tudo, que é a salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus, através de nada, porque agora não temos nem sequer nossas próprias vidas, porque entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele faça em nós a sua morada, para que Ele faça em nós a sua habitação, seu lugar de estadia, de morada eterna. Então, nós largamos mão de tudo para viver de nada, para, sim, através do nada, temos tudo. Essa deve ser a mente, essa deve ser a lógica daqueles que de fato seguem, daqueles que de fato obedecem, daqueles que de fato decidiram entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, para que assim Ele possa viver tão somente conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus para a sua vida. Todavia, uma vez que decidimos abraçar a religião, uma vez que decidimos viver conforme a religião quer que vivamos, estamos abrindo mão de uma vida real, de uma vida verdadeira, de uma vida fiel, aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para nossas vidas, e nos aprisionando novamente a filosofias vãs disfarçadas de teologia. Então, que hoje seja um dia de refletirmos sobre isso, o que queremos para a nossa vida. O que realmente importa para nós a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo
6, versículo 14, está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado ele não tem domínio sobre a vida daquele que entrega a sua vida para Jesus. Entretanto, quando você decide viver de forma religiosa, conforme as orientações de um líder religioso que não seja o Senhor Jesus Cristo, você está voltando para o jugo da lei. Porque se não for sob o Antigo Testamento, agora você vive sob o jugo da lei, de uma doutrina, de um credo religioso criado por um homem, a fim de que você possa seguir e obedecer aquilo ali, colocando a sua confissão de fé, determinado por aquela denominação religiosa cristã, acima da própria palavra, acima do próprio Evangelho de Cristo Jesus. Assim como os nossos irmãos adventistas dos sétimos dias coloca a doutrina criada por Ellen White, na qual eles têm como uma grande profetisa não, abre aspas, canônica, os seus ensinamentos como se fosse algo bíblico, como se fosse algo que está no mesmo patamar do que as Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento como a Nova Aliança em Cristo Jesus. O que dizer quando uma igreja como a Quadrangular, que até o cumprimentar os irmãos com a paz tem que ser conforme a orientação, não do fundador, mas do proprietário da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil, que é o Mário de Oliveira. Você tem a obrigatoriedade de cumprimentar a igreja, os irmãos, da maneira, da forma passada, orientada por ele, ou seja, você não tem nem a liberdade no Espírito Santo para cumprimentar a igreja de Cristo. Então é preciso que abrimos a nossa mente, é preciso que abrimos os nossos pensamentos, a fim de que não viemos a viver conforme a doutrina de homens, conforme os mandamentos, os pensamentos dos homens, mas agora que possamos viver conforme o querer, conforme a vontade, conforme a orientação nos dada por Cristo Jesus, a fim de que possamos verdadeiramente obter pela a graça a salvação, obter pela graça o amor, a paz em Cristo Jesus. Então pense nisso. Quando você filia-se a uma dessas religiões cristãs que nós temos hoje espalhado pelo mundo, você está voltando a ficar debaixo da lei. E sabemos que pela lei ninguém será salvo, mas tão somente pela graça, pelo confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a sua vida agora ser baseada pelas revelações que lhe é dada pelo Espírito Santo, para que a sua vida, a sua comunhão para com o Senhor Jesus Cristo seja de maneira sólida, sincera e fiel. Então, que possamos entender isso, que possamos compreender que voltar a viver conforme uma doutrina religiosa é voltar para a lei
e abandonar a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, está escrito: e se é por graça, então não é mais por obra. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obra, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. Ou seja, se você acha que por o fato de você ser um religioso cristão, você tem paz, você tem comunhão com Cristo Jesus, você está totalmente enganado. Você está totalmente perturbado, porque a salvação ela é tão somente pela graça que foi dada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E toda pessoa que acha que a lei pode salvar, que a obediência à doutrina religiosa pode trazer a salvação, você acaba se perdendo, assim como o islamismo se perdeu daquilo que o Senhor Jesus Cristo, como Alá, veio a ensinar, veio a educar, para que pudéssemos obedecer. Então entenda a necessidade que temos, a necessidade de que a nossa vida ela possa ser algo benéfico, algo transformador, algo que mude a vida, que mude a forma de pensar, a forma de atuar do homem, e faça com que esse mesmo homem agora se volte tão somente para o Senhor Jesus Cristo, para que assim não venhamos nos gabar da obra, porque uma vez que nos achamos grande, importante, acabamos esquecendo do Senhor Jesus Cristo, acabamos nos afastando da presença do Senhor Jesus Cristo para viver então sobre a obra. Por que que a construção de templo religioso não dá certo? Por que a construção de templo religioso tende a fracassar? Porque a ideia inicial desses líderes é boa, é positiva, mas a luxúria, a arrogância, a soberba faz com que eles, com o tempo, comecem a se achar melhor e maiores do que a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. E o maior exemplo que temos disso é o próprio Satanás, que de anjo de luz se tornou um anjo caído, de querubim do alto comando do reino do Senhor Jesus Cristo, ele agora passou a ser um ser medíocre, incapaz, na qual acaba sendo contido por um arcanjo, como o caso de Miguel, que está abaixo dele na questão das potestades e principados, mas ele não tem força sequer para derrotar o arcanjo Miguel. Então, que você possa entender, que você possa compreender que quando você resolve filiar-se a uma instituição religiosa cristã, você está voltando para a cadeia, você está se prendendo a um conceito, a uma filosofia que não é muito distante daquela dada pelo Senhor Jesus Cristo a Moisés e que é até hoje seguida pelo judaísmo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para quebrar esse protocolo,
fazendo com que a liberdade que cada um de nós temos nele, possamos pregar a sua palavra, possamos pregar o seu evangelho, possamos anunciar as boas novas, sem estar envolvidos em corrupções, em coisas ilícitas que possa haver com relação a essas igrejas. Então que cada um de nós possa entender, possa compreender que agora não mais somos como somos, mas agora somos como um ser, como um servo, como um escravo de Cristo Jesus, a trabalhar em tempo integral para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser mudadas, possam ser transformadas, de modo que assim alcancemos em Cristo Jesus a vida eterna. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21, está escrito: não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Quando você volta a seguir uma doutrina religiosa, ainda que essa instituição religiosa se diz cristã, você está negligenciando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Você está dizendo que o que o Jesus fez por mim, fez por ti, fez por nós, foi algo tosco, algo em vão, que não tem valor nenhum de salvação. Então que não venhamos a negredir o que a palavra do Senhor nos diz, mas que possamos ser fiéis, que possamos nos preparar para viver tão somente conforme a palavra, conforme o querer, conforme o desejo de Cristo Jesus para nossas vidas, a fim de que não mais vivemos como homens que se perderam pelo fator religioso, mas como homens que abriram mão das suas próprias vidas, dos seus próprios querer, das suas próprias vontades, para viver tão somente conforme o querer, conforme a orientação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Então pense nisso. Quando você defende uma prática de igreja, quando você defende uma doutrina religiosa, você está dizendo que o sacrifício na cruz do Calvário por Cristo Jesus foi algo em vão, foi algo que não tem valor, algo que não faz sentido para a humanidade. Então pense nisso, se liberta, começa a viver conforme aquilo, conforme as instruções do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, a fim de que você possa ser quem você é, da maneira como você é, vivendo agora os desejos, os princípios, a vontade, a vocação do Senhor Jesus Cristo para com a sua vida, para com os seus próprios desejos, para com as suas próprias vontades. Seja a sua vida conforme a vontade de Cristo e não conforme um conceito, conforme uma determinação de alguém, de um líder religioso, mas que as nossas vidas seja baseada
tão somente na Bíblia Sagrada, porque pela graça somos salvos. Ou seja, alcançamos a salvação não por nos tornar religiosos, mas porque cremos no Senhor Jesus Cristo e seguimos tão somente as orientações contidas na Bíblia Sagrada. Então, voltai-se para as coisas de Deus, voltai-se para aquilo que o Senhor quer para a sua vida, a fim de que agora você viva conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está escrito que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo a nossa obra, mas segundo o próprio propósito e graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Ou seja, não é a obra da nossa mão que fez com que nos aproximasse do Senhor Jesus Cristo. Não é o fruto do trabalho nosso que fez com que nos aproximasse daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor determina para nossas vidas. Mas conforme a graça, a santa convocação nossa pelo Senhor Jesus Cristo para fazer a sua obra, para anunciar o seu evangelho, para dizer ao mundo a grandeza do seu poder, da sua graça, que nos é agora manifestado de forma irrepreensível, de forma que não vivemos mais as nossas próprias vidas, mas vivemos agora a vida na qual o Senhor Jesus Cristo tem, o Senhor Jesus Cristo quer para cada um de nós. E assim vivemos em santidade, em fidelidade, em honestidade para com o Senhor Jesus Cristo. Viva a palavra, viva a Cristo, viva o Evangelho da salvação que nos foi dado, não por merecimento, não por obra, mas pelo infinito e incomparável amor de Cristo Jesus para conosco. Assim, nós alcancemos. Assim, nós obtemos a tão sonhada, a tão desejada, a tão cobiçada vida eterna. Que hoje possamos decidir viver tão somente conforme as orientações dadas, as orientações passadas, as orientações dadas pelo Senhor Jesus Cristo, e não mais conforme um conceito religioso, um conceito mundano, um conceito na qual não diz, na qual não representa em nada o Senhor Jesus Cristo, mas que possamos viver tão somente aquilo que nos está sendo oferecido pelo Senhor Jesus Cristo, aquilo que está sendo nos dado pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, obter a salvação, obter a vida eterna. Porque se pregamos, se anunciamos as boas novas, se dizemos a grandeza do amor de Cristo Jesus a todas as criaturas, é para que todos tenham as mesmas condições, tenham a mesma oportunidade que um dia nos foi dado de sermos salvos, de alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Então que possamos amadurecer isso nas nossas mentes e entender a necessidade que temos de estar com as nossas vidas voltadas tão somente
na graça em Cristo Jesus, vivendo conforme a sua orientação, as suas determinações no seu testamento, e fugindo das obras da carne, e fugindo das obras da religião, possamos ser livres, porque pela graça obtemos em Cristo Jesus a salvação, e agora livres do pecado, livres da religião, nos tornamos escravos do Evangelho de Cristo Jesus, para que assim a palavra do Senhor seja transmitida a toda a humanidade.